Imagina por um instante a vida sem punições. Nenhuma multa, nenhuma advertência, nenhum vou contar para sua mãe, nada, zero. A pergunta é simples e ao mesmo tempo desconfortável. O que você faria se tivesse a certeza absoluta de que nunca seria pego? Parece libertador, né? Mas segura aí essa sensação, só um segundo. Porque talvez o que a gente chama de liberdade sem limite não passe de um convite ao nosso pior pesadelo. Pensa aqui comigo, se sua vida fosse um videogame no modo GTA sem polícia, quanto tempo você levaria para sair da fase Meu Sonho Secreto e cair na fase Caos Absoluto? No primeiro dia, você ia se divertir. Comer tudo o que quiser sem engordar a consciência, transar com quem sempre desejou sem culpa, xingar seu chefe e ainda pegar o carro da empresa sem medo do RH. No segundo dia, você já estaria saqueando a geladeira do vizinho só porque pode. No terceiro, provavelmente já estaria colocando fogo em alguma coisa só para ver como que é. E aí vem a pergunta que machuca. Será que somos tão bons assim? Ou só não fazemos tanta besteira porque tem sempre alguém nos olhando? Porque se você reparar, a vida inteira a gente vive como se fosse um grande reality show. Não o Big Brother com câmeras visíveis, mas aquele BBB silencioso, o da esquina, o da repartição, do stories do Instagram. Até para escolher uma pizza, você pensa no julgamento alheio. Será que vão me achar muito gordo se eu pedir com borda recheada? Nós somos os únicos animais que se sentem vigiados até quando estão sozinhos. O cachorro ele não olhou para o lado antes de urinar na roda do seu carro. O gato não pede desculpa por derrubar o copo que estava na mesa. Mas nós, seres supostamente racionais, sentimos vergonha até quando ninguém viu. É como se existisse um fiscal universal instalado dentro da nossa cabeça. Um juiz invisível que adora lembrar. Isso pode, isso não pode. Isso vai dar ruim, melhor não arriscar. E a ironia é que a gente adora acreditar na própria bondade. Eu sou uma pessoa boa, jamais faria mal a ninguém. É bonito de ouvir, digno de legenda de rede social. Mas aí me diz, será mesmo que você é bom ou você só é obediente? Porque bondade é o que você faz quando ninguém tá vendo. O resto é medo do castigo. É um catecismo psicológico. É aquele velho terror de ir pro inferno. Mesmo que você nem acredite mais em inferno. E é aí que começa a contradição. Nós queremos ser livres, mas não suportamos a ideia da liberdade total. Porque liberdade total significa encarar de frente a sua própria sombra. E convenhamos, tem gente que não encara nem a própria fatura do cartão de crédito. Agora imagine se existisse um objeto mágico que resolvesse essa questão de uma vez por todas. Algo que te tornasse invisível, imune a qualquer olhar, livre de qualquer julgamento. Nenhum vigia, nenhum policial, nenhum print da conversa para acabar com sua reputação. Só você, sozinho, com o poder de fazer qualquer coisa sem nunca ser pego. Parece coisa de ficção, né? Pois é exatamente aqui que entra uma das histórias mais perturbadoras da filosofia. Um mito contado por Platão e que até hoje expõe a nossa hipocrisia com a delicadeza de uma marreta. É um momento em que um simples pastor descobre um anel mágico. E com ele descobre também que o ser humano pode ser ainda mais perigoso do que você já desconfiava. E é aí que começamos a nossa jornada pelo anel de Giges. Platão, essa figura que amava brincar de contar fábulas disfarçadas de filosofia, trouxe pra gente uma história que é praticamente um spoiler da humanidade. É o mito do anel de Giges. Ele não fala de dragões, castelos ou espadas mágicas. Ele falava de algo muito mais perigoso. Gente com poder de mais e limite de menos. A história é simples, é quase infantil. É um humilde pastor chamado Giges que encontra o anel. E não é qualquer anel. Não brilha, não tem diamante, não serve nem para pedir alguém em casamento. Mas tem um poder que faria qualquer terapeuta de casal perder o emprego. O anel te torna invisível. Invisível para os outros, invisível para a lei, invisível até para a vergonha. É como ativar o modo anônimo da vida real. Só que sem histórico escondido, porque não vai ter histórico nenhum. E o que faz o nosso bom pastor? Ele pensa, oba, agora eu vou usar o poder desse anel para plantar mais batatas e ajudar minha comunidade? Não, claro que não. Ele faz o que a maioria de nós faria, ou pelo menos sonharia em fazer. Primeiro, ele se infiltra no palácio. Depois, seduz a rainha. E para fechar o pacote, ele acaba assassinando o rei. Pronto. Em poucas horas, Giges vai de Zé Ninguém a rei absoluto coroado pela invisibilidade. E é aqui que Platão lança a pergunta incômoda. Será que alguém, tendo a certeza absoluta da impunidade, ainda agiria de forma justa? Ou a tal moralidade não passa de uma colheira bonita, que só segura enquanto alguém segura a ponta da corda? O anel é só um objeto. O problema é a gente. Porque vamos admitir aqui, a tentação é irresistível. Quem nunca desejou desaparecer depois de falar alguma besteira? Quem nunca quis ser visível depois da reunião em que o chefe pergunta se alguém pode ficar depois da hora? A invisibilidade é a utopia do preguiçoso, a Disneylândia do ressentido, a Las Vegas do reprimido.
Mas o mito não é sobre o anel, é sobre nós, sobre essa camada fina de verniz chamada moralidade que a gente exibe em público como quem exibe um terno caro emprestado. Veja como eu sou civilizado, ético, exemplar. Só que na verdade estamos todos só esperando o momento em que ninguém tá olhando pra soltar um arroto, dar uma espiada no celular do parceiro, ou passar na frente da fila do supermercado com a desculpa esfarrapada de só uma coisinha rápida. Platão joga na nossa cara uma verdade que até hoje é difícil de engolir. A justiça, na maioria das vezes, não nasce no nosso coração iluminado, mas no medo do castigo. E isso, convenhamos, é devastador. Significa que, sem o olhar da sociedade, da lei, da câmera de segurança, da vizinha fofoqueira, talvez a gente não passe de um bando de giges em potencial, cada um com o seu anel invisível no dedo e sua coleção particular de pequenos crimes de estimação. E o que é pior, essa reflexão atravessou séculos e ainda está aqui, vivinha da Silva, na era digital, porque o anel de giges se chama anonimato online. Você não precisa de um anel mágico para ser invisível. Basta criar um perfil fake, abrir o Twitter e destilar sua bile sem consequências. E o resultado disso? Milhares de mini-giges anônimos xingando, cancelando, atacando, tudo sem o menor constrangimento. E adivinha? Platão já tinha cantado essa bola há 2.400 anos atrás. Mas será que esse pessimismo todo é justo? Será que realmente ninguém consegue ser justo sem medo da punição? E aí que entra um filósofo que adorava desmontar a moralidade como quem desmonta um Lego na mão de uma criança hiperativa. Ele dizia que o problema não é a punição em si, mas o que ela faz com a vontade humana. É nesse ponto que surge no canto do palco um homem de bigode, ponente, frases que até hoje assustam os fracos de espírito. Ele, Nietzsche. Então, se Platão nos apresentou o anel da invisibilidade para revelar a hipocrisia humana, Nietzsche foi ainda mais cruel com a gente. Ele não precisou de anel, de rei assassinado ou de rainha adúltera. Ele apontou o dedo direto para nós e disse: vocês não precisam de polícia, não precisam de juízes, não precisam de inferno. Vocês já carregam o carrasco dentro de vocês. E é verdade, o castigo mais brutal não é o que vem de fora, é aquele que nasce dentro da gente, silencioso, sorridente, com cara de consciência. Nietzsche sabia que o ser humano criou uma arma muito mais eficiente que a espada e a guilhotina: a culpa. A punição externa dói, machuca, mas passa. A interna não. Ela se instala feito vírus no sistema operacional da alma. Você sente culpa porque você não ligou para sua mãe, culpa porque não foi na academia, culpa porque você não fez o TCC há 10 anos, culpa por não parecer feliz o suficiente nas fotos das férias. Somos um zoológico de culpas ambulantes. Nietzsche chegava essa culpa como o grande truque da civilização: transformar a vontade em ressentimento. Em vez de viver plenamente, a gente segura, engole, guarda, não porque não podemos, mas porque temos medo de parecer monstros. Assim, a vontade de potência vira uma espécie de energia nuclear mal aproveitada, trancada, contida, reprimida, até que um dia explode em forma de hipocrisia, fofoca ou post passivo-agressivo no Twitter. E aqui entra a ironia. A sociedade adora essa versão domesticada de ser humano. O sujeito que não age por coragem, mas por medo. O cidadão obediente não porque ama a justiça, mas porque teme o castigo. Nietzsche dizia que isso nos transforma em animais doentes, culpados até por respirar. A tal da moral, segundo ele, é uma prisão de luxo, dourada por fora e cheia de promessas de paraíso. Mas por dentro, um quartinho abafado, onde você dorme no beliche com a sua própria vergonha. E quem é o carcereiro? É você mesmo. É o seu eu ideal vigiando o seu eu real. Se Platão nos fez perguntar: será que alguém seria justo se fosse invisível? Nietzsche devolve: será que alguém é livre mesmo quando é invisível? Porque no fim das contas, não é a punição que nos limita, é a ideia de punição. O medo de decepcionar o seu pai, o medo de desapontar a professora, o medo de ser cancelado em público. O chicote já não precisa bater, só precisa da presença dele. E aqui está o detalhe mais perverso disso tudo. Nós nos acostumamos com esse chicote. Chega uma hora que a gente nem percebe mais. É aquela pessoa que mora perto da estação de trem e diz: eu nem escuto mais o barulho. Mas ele está lá, constante, moldando cada gesto, cada palavra, cada escolha. Nietzsche, com seu bigode de profeta irônico, nos esfrega isso na cara. Talvez não sejamos bons, somos apenas domesticados. Talvez não sejamos livres, apenas condicionados. Talvez não sejamos morais, mas amedrontados. E se a culpa é essa prisão invisível que carregamos dentro de nós, a pergunta que fica é: quem construiu esse prédio? Quem projetou esse panóptico emocional onde somos todos carcereiros e prisioneiros ao mesmo tempo? Então, se foi Nietzsche que mostrou que carregamos um carcereiro dentro da cabeça, Foucault foi ainda mais cruel. Ele mostrou que esse carcereiro não nasceu sozinho. Ele foi treinado, educado, moldado como um pet obediente pelo poder. Michel Foucault não era apenas um filósofo. Ele era quase um guia turístico das prisões. Só que em vez de mostrar o pátio, a cela ou a grade, ele mostrava o que havia por trás.
o sistema de vigilância. E é aí que entra essa palavra mágica, panóptico. Imagine uma prisão em círculo, com uma torre no centro. Da torre, o vigia pode observar todos os presos, mas os presos não sabem quando estão sendo observados. E o resultado disso? Eles acabam se comportando o tempo todo, como se sempre houvesse alguém olhando eles. Esse é o truque genial. Não precisa mais do chicote, do castigo ou do sangue. Basta a possibilidade de estar sendo observado. O resto, a gente mesmo faz. E aí vem a ironia. A vida moderna é um imenso panóptico gourmet. Câmera de segurança, senhas, cookies digitais, likes, filtros do Instagram. A gente vive como se a gente estivesse no maior reality show da história. Só que ninguém pediu para participar e o contrato não tinha botão de sair. Até aquele aceita os termos de uso que você nunca leu é só mais uma versão digital da Torre Central. Foucault enxergou o óbvio que ninguém queria admitir. O poder não precisa punir o corpo, basta vigiar a mente. Porque, no fim, nós já somos tão eficientes que nos policiamos antes mesmo de errar. É como se o controle externo tivesse feito uma assinatura vitalícia dentro de nós, no plano prêmio, sem chance de cancelamento. Quer um exemplo simples? Você nem precisa da polícia de trânsito para dirigir direito. Basta imaginar a multa. Basta imaginar o guarda atrás do arbusto. Basta o Waze te avisar. O usuário reportou o radar à frente. Pronto. Você mesmo vira sua própria lombada eletrônica. E aí, a grande sacada. Foucault diz que a vigilância é mais eficiente que a punição, porque não cria mártires, não gera rebeldes, não sangra. Ela cria cidadãos modelados, adaptados, comportados. É o poder que sorri enquanto aperta o laço no pescoço. Só que tem um detalhe delicioso. Esse modelo não ficou preso nas prisões. Ele se espalhou para as escolas, para os hospitais, para os escritórios. A lógica é sempre a mesma. Vigiar, registrar, avaliar. O aluno que aprende a levantar a mão antes de falar, o funcionário que aprende a sorrir no crachá, o paciente que aprende a esperar em silêncio a senha piscando no painel. É o panóptico se multiplicando em miniaturas. E na era digital o negócio ganhou esteroides, porque não é só o Estado que vigia. Nós nos vigiamos uns aos outros. E pior ainda, nos exibimos de graça. O Instagram é um panóptico voluntário. Você mostra sua vida, sua comida, sua felicidade fake e espera a nota em forma de coraçãozinho vermelho. São os presidiários que fazem fila para instalar a câmera na própria cela. E aí você percebe que Platão, Nietzsche e Foucault estavam falando do mesmo monstro com nomes diferentes. A tentação, a culpa e a vigilância. O trio que nos mantém domesticados, só que isso gera uma pergunta inevitável. E se um dia a gente conseguisse escapar disso tudo? E se não houvesse punição? Se não houvesse culpa? Se não houvesse vigilância? Se o mundo inteiro fosse um imenso GTA Online? Sem regras, sem polícia, sem limite? Seria o paraíso ou seria o apocalipse? Agora vamos brincar um pouco de imaginação. Imagine um mundo que não existe lei, não existe limites, punições, câmera de segurança, vizinha fofoqueira batendo panela porque você estacionou na vaga dela. Um mundo onde cada pessoa é a dona absoluta do seu desejo. Um mundo em que todo mundo carrega o anel de Giges no bolso. Versão delivery do Shopee. Parece um paraíso, né? Afinal, quem nunca sonhou com um dia em que pudesse falar tudo o que pensa sem medir palavras? Sem medo de ser cancelado, demitido ou bloqueado no grupo da família? Quem nunca quis sair correndo pelado pela rua, invadir a festa VIP sem convite, comer pizza de chocolate no café da manhã sem que a balança e a consciência viesse cobrar juros compostos? No primeiro minuto seria incrível. A sensação de liberdade total seria como um orgasmo coletivo. Sem limites, sem travas, sem um eterno não pode. Seríamos todos deuses, cada um criando seu próprio paraíso particular. Mas, e sempre tem um mais, o que acontece quando 7 bilhões de deuses resolvem agir ao mesmo tempo, sem nenhuma regra, sem nenhum acordo? Bem-vindo ao apocalipse da liberdade. Porque a lógica é simples. Se você pode tudo, os outros também podem. E aí começa a colisão. Você pode querer dormir mais, mas seu vizinho resolveu testar a caixa de som às 3 da manhã com sertanejo universitário em looping. Você pode querer tomar sol, mas alguém decidiu explodir fogos de artifício em plena terça-feira só porque achou bonito. Você pode querer casar, mas alguém resolve sequestrar o seu cônjuge porque também pode. Em pouco tempo, o paraíso virou uma espécie de carnaval sem banheiro químico. Uma festa divertida nos primeiros 5 minutos, mas que depois cheira a caos, suor e desesperança total. E essa é a ironia da liberdade total. Ela dura pouco. A ausência de limites não gera harmonia, gera disputa. O desejo de um colide com o desejo do outro. E o resultado é uma guerra de vontades. É o jogo da cadeira sem cadeira nenhuma. Quem tiver mais força, mais truque ou mais anel de invisibilidade vence. A gente romantiza a liberdade como se fosse a solução para todos os problemas.
Mas a gente esquece que sem limite não existe convivência, só sobrevivência. Ser livre sem regras é igual jogar futebol sem campo, sem juiz, sem trave. No fim, vira um bando de gente correndo atrás de uma bola, em desespero, chutando canela, se xingando até cansar. E olha só a ironia. É justamente nesse ponto que a frustração entra em cena como personagem central. Porque é a frustração que organiza a vida, que dá o sabor ao desejo, que tempera o prazer. É só quando você não pode tudo que você realmente quer alguma coisa. É quando aparece o não que o sim ganha um certo valor. Se a vida fosse um banquete eterno de Nutella, em 3 dias você já estaria implorando por arroz e feijão. Se o sexo fosse livre, ilimitado, sem risco, sem medo, em pouco tempo a chama do desejo viraria a fumaça do tédio. O limite, paradoxalmente, é o que dá sentido à própria vontade. E talvez no fundo, o que a gente chama de liberdade total não passe de um pesadelo disfarçado de sonho. Porque sem limite não existe escolha, só excesso. E o excesso, como a gente sabe, é só a falta vestida de extravagância. Mas assim, não vamos nos deprimir ainda, porque existe uma forma curiosa de olhar para esse paradoxo. E é aqui que a gente entra num ponto delicado. Talvez o limite não seja só uma prisão, mas também um condutor do desejo. É o muro que dá o contorno ao jardim. É o semáforo que organiza o trânsito. É a pausa que dá ritmo à música. Sabe aquele ditado que ninguém nunca falou, mas todo mundo já sentiu na pele? Sem proibição, não existe tesão. Pois é, essa talvez seja a lógica secreta da vida. A gente passa anos acreditando que o limite é o vilão da história, aquele estraga-prazer que aparece na festa para desligar o som às 10 da noite. Mas se não fosse ele, o som perderia a graça já na primeira música. É cruel, mas é real. Só existe desejo porque existe uma barreira. Pensa aqui comigo. Se você pudesse comer Nutella em balde 3 vezes por dia, por decreto divino e direito constitucional, em 3 semanas ela não passaria de uma ração de cachorro gourmet. A doçura só existe porque o amargo insiste. A frustração é o sal que tempera o banquete da vida. Se tudo fosse permitido, até a orgia viraria uma missa de domingo. Sem o não pode, o pode não tem sabor. E é aqui que entra a ironia do universo. Nós odiamos o limite, mas sem ele a vida seria um tédio absoluto. Não é à toa que até Adão e Eva precisaram de uma árvore proibida para começar essa novela chamada Humanidade. Se Deus tivesse liberado geral, provavelmente estaremos todos até hoje pelados no Éden, sem Wi-Fi, sem delivery e sem motivo algum para inventar o pensamento. Foi a proibição que deu a liga ao enredo. A tal da serpente, no fundo, não foi a vilã, mas foi a roteirista desse drama. E olha como isso se repete. O prazer só é prazer porque tem a sombra do castigo. O orgasmo só explode porque antes houve a espera. A conquista só brilha porque antes teve a corrida, o tropeço e o arranhão no joelho. Sem a barreira, o desejo não passa de entulho. É igual dar parabéns para alguém que ganhou uma corrida sozinho. Não faz sentido, é constrangedor. Mas assim, eu também não estou dizendo que devemos agradecer aos fiscais da vida. Esses pequenos tiranos que adoram dizer "não pode", só pelo prazer de dizer "não pode". Esses são apenas caricaturas do limite, versões mal renderizadas da ideia original. O limite verdadeiro é aquele que nos provoca, que cutuca o desejo e transforma em fogo. É ele que garante que o sim seja uma festa e não uma rotina burocrática carimbada no cartório da existência. No final das contas, o limite não é uma muralha, é o tempero. Ele não existe para impedir, mas para intensificar. É o não que dá gosto ao sim, o vazio que dá valor ao cheio, a ausência que multiplica a presença. E talvez seja por isso que, por mais que gritemos contra as regras, sempre inventamos novas. Porque sem a cerca, o pasto infinito vira deserto. E é aqui que a curva da nossa reflexão muda de direção. Se o limite é o que dá valor ao desejo, talvez a verdadeira liberdade não esteja em quebrar todas as grades, mas em perceber que algumas grades nos salvam de virar poeira no vento. E isso nos leva a uma pergunta inevitável, quase poética, quase cruel. Será que a maior prisão não é justamente viver sem prisão nenhuma? Imagina o seguinte: depois de toda essa viagem por Giges, Invisível, Nietzsche mal-humorado, Foucault carcerário, a gente volta ao ponto inicial. Aquele que eu te prometi lá no começo. Afinal, o mundo seria melhor se ninguém tivesse que prestar contas de nada? Se cada um pudesse brincar de Deus como uma criança mimada que roubou o controle do videogame e nunca mais devolveu? Pois é, a resposta é menos óbvia e mais irônica do que parece. Porque o que a gente descobre é que a tal prisão que tanto odiamos pode ser justamente que nos liberta. Pois é, eu sei, parece papo de coach gourmet misturado com padre pós-moderno. Mas pensa aqui comigo. Sem nenhum limite, sem nenhuma punição, sem nenhum espelho moral para devolver a nossa própria cara amassada depois de uma noite mal dormida, o que sobra? Seríamos animais invisíveis correndo solto, cada um lambendo a sua própria vaidade.
E, paradoxalmente, seria justamente nesse carnaval sem regras que a liberdade viraria um inferno. Porque viver sem fronteira nenhuma não é ser livre, é viver em queda livre. E cá entre nós, a gravidade não tem botão de pausa. No fim, o limite não é a jaula, é o corrimão que impede a gente de despencar. O castigo, muitas vezes, não está nas grades de ferro, mas naquele espelho que, cedo ou tarde, mostra que a sombra que tanto nos assombra sempre foi nossa. E aí que é a filosofia daquela risada sarcástica. A pergunta nunca foi se o mundo seria melhor sem punições. A pergunta é, nós aguentaríamos nos encarar sem elas? Porque talvez, só talvez, a maior prisão seja não ter prisão nenhuma. E olha só que engraçado, passamos séculos inventando leis, punições, vigias e vigilâncias, quando na verdade o carcereiro mais cruel mora dentro da gente. É o nosso medo, é a nossa consciência, é aquele mais e se que cutuca no silêncio da madrugada. Talvez seja esse o anel invisível mais pesado de todos, não poder escapar da própria sombra. E agora eu jogo essa bomba no teu colo. E você? Acha mesmo que o mundo seria mais justo sem punições? Ou acredita que precisamos de alguns limites para não nos devorarmos vivos? Eu quero que você me diga aqui nos comentários, porque, olha, eu não tenho todas as respostas. E ainda bem, porque a gente vai muito mais longe quando a gente pergunta do que quando a gente coloca um ponto final na conversa. E convenhamos, pode ser que eu esteja completamente errado. E, aliás, a chance é grande. Mas antes de você sair correndo para escapar das suas próprias sombras, faz o seguinte. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com aquele seu amigo que acha que liberdade é poder estacionar em vaga de idoso sem peso na consciência. E escreve aqui nos comentários para eu saber que você chegou até aqui. A maior prisão é acreditar que não tem prisão nenhuma. E já fica aqui o convite. No próximo vídeo, a gente vai tentar cutucar outra ferida coletiva, dessas que a gente finge que não tem, mas que coça todo dia. Porque, no fim, meu querido paradigmático, a liberdade nunca foi um passe de ônibus sem roleta. Ela sempre custou caro. E a conta, cedo ou tarde, chega. Quando eu comecei esse canal, eu tinha prometido para mim mesmo que eu não falaria sobre política. É um tema muito pesado, né? Então eu queria falar de coisa mais leve, tipo burnout, ansiedade, depressão, fé no Vasco. Mas aí veio essa tal da PEC da blindagem, né? Ela acaba sendo o equivalente político do anel de Giges, que a gente acabou de falar. É como se os políticos estivessem procurando um meio de encontrar sua invisibilidade moral, ética, legislativa. É como se eles estivessem procurando o anel de Sauron para ficar invisível e dominar o resto do povo, sem ser visto, sem ser julgado. E isso me preocupa bastante, porque em vez de estarem preocupados com o bem-estar social, em vez de estar discutindo sobre isso, estão tentando encontrar meios legais de se tornarem ilegais, né? De se descolarem do resto da humanidade que precisa seguir leis. Isso é muito complicado, porque acaba sendo aquele velho problema, sabe, de varrer tudo para debaixo do tapete, só que o tapete ficou pequeno demais. Então agora é vez de tentar aumentar o tamanho desse tapete. Mas aqui, eu também posso estar completamente errado sobre tudo isso. Então, pense bem, fique bem e beba água. Agora aí na tela você tem dois caminhos. Você pode escolher um vídeo para você rir da tragédia, ou você pode escolher o outro para chorar da comédia. E tem também o botão de se inscrever. Esse é o mais filosófico de todos. Porque se você apertar, eu garanto novas crises existenciais em HD para você. Obrigado pela companhia e bom dia, boa tarde, boa noite e boa sorte. Até a próxima.